Olá, queridos amigos. Com muito prazer, com muita alegria que a gente vai ter essa conversa hoje, né? Que Deus nos guie para que em breve a gente possa trocar essa ideia, fazer esse tipo de trabalho presencialmente, ao vivo, nos reunirmos, né? E hoje nós vamos, a convite da diretoria da casa, falar sobre o capítulo 24 do Evangelho. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, que é uma passagem retirada lá do Novo Testamento, lá do Evangelho de Mateus, né, do capítulo 5 de Mateus, que é um dos capítulos mais ricos do Evangelho, mais ricos do Novo Testamento. Passagem essa também que aparece em Lucas, no capítulo 8. Mas antes de falar sobre exatamente essa passagem, essa frase de Jesus, a gente vai pensar um pouquinho sobre por que Jesus falava em parábolas. Inclusive, esse é um questionamento que os próprios discípulos fazem ao mestre. Por que, mestre? Por que falas em parábolas? Por que usa essa narrativa alegórica? Por que não se expressa diretamente com aquilo que tu queres dizer? E então Jesus traz a sua explicação para os apóstolos, dizendo que os apóstolos estavam preparados para ouvir diretamente os ensinos, estavam preparados para ouvir das coisas do reino de Deus. Porém, a maioria do povo daquela época não estava ainda preparado para receber o reino dos céus. Era um povo ainda muito embrutecido, né? Vamos pensar que hoje já é difícil de falar sobre o Cristo, já é difícil de falar sobre amor. Agora nos coloquemos há 2000 anos atrás. Pensemos o quão bruto, o quão rígido, assim, né? Para usar uma expressão gaúcha, né? Chucro, né? Era esse povo de 2000 anos atrás que vivia lá na região de Jesus. Então Jesus se fazia valer de narrativas alegóricas, de mensagens, de parábolas que contavam, narravam uma história, usavam um exemplo do dia a dia, cotidiano, para se fazer entender, para passar a mensagem do reino dos céus, como era a expressão que o próprio Jesus usava. Mas antes de entender exatamente por que Jesus fazia isso, vamos pensar um pouquinho quem é Jesus, né? Quem é esse ser? Porque a gente sabe que Jesus é o nosso guia e modelo, né? A gente fala bastante sobre isso. Porém, quando a gente usa essa expressão guia e modelo, o que nos vem à nossa cabeça no primeiro momento é a questão da evolução moral de Jesus, da perfeição moral de Jesus, não é mesmo? E aí, às vezes, a gente deixa um pouco de lado o fato de que um Cristo é um ser totalmente perfeito. Então, além de perfeito moralmente, Jesus também é perfeito intelectualmente, né? Então a gente precisa abordar esse aspecto da inteligência de Jesus, né? Dessa capacidade de perceber e a capacidade de pensar que extrapola qualquer capacidade que a gente tenha de imaginar isso, né? A gente sabe que de todos os espíritos perfeitos, alguns são eleitos cristos, né? E eles recebem missões diretamente de Deus para realizar. No nosso caso, né? No caso do nosso Cristo, Jesus, ele recebeu uma missão até um pouco difícil, que é cuidar da gente, né? A gente dá trabalho de montão. Mas ele encara, né? Inclusive no livro A Caminho da Luz, lá na introdução, Emmanuel vai usar assim, uma frase muito bonita, né? Para dizer que Deus, né? O Pai, desloca um pedaço do céu e entrega a Jesus, para que a partir dali ele pudesse formar o nosso planeta na sua mais perfeita singularidade. Então, vamos imaginar aí que são 6, 7, 8 bilhões de anos, né? Todo esse tempo lá atrás, lá no princípio do nosso planeta, Jesus já era um Cristo. Jesus já era perfeito. Ou seja, né, eu não sei onde vocês estavam, onde eu estava, mas eu tenho certeza que há 7 bilhões de anos atrás, nenhum de nós era nem perto de ser perfeito. Jesus já era um Cristo, né? Então, um ser que recebe a missão de criar um planeta, então Jesus está aqui conosco todo esse tempo, né? Então, Jesus está nesse mega projeto que é o planeta Terra há um tempão e participando desde o início, tomando todas as decisões. Imagina o quão complexa é a vida, né? O quão
quão dinâmicas são as partículas que compõem o nosso corpo, compõem as estrelas e tudo isso. Jesus domina essa ciência. A ciência da criação dos planetas, Jesus, podemos dizer, é o engenheiro do nosso planeta, o projetista. Então nós estamos falando de um ser que, além de ser perfeitamente moral, de ter um amor abundante, né, ele é perfeito também intelectualmente. Então, a gente precisa entender assim, pensa agora numa pessoa que você ache, assim, que faz uma coisa extremamente inteligente, né? Jesus é ainda mais inteligente. Pensemos em todos os nossos gênios da história da humanidade, os cientistas, os trabalhadores, aqueles seres humanos que impulsionaram a raça humana para frente. Jesus é ainda mais inteligente e tem uma complexidade de raciocínio ainda maior, né? Então a gente precisa entender esse duplo aspecto de Jesus, né? Um espírito 100% perfeito, perfeito intelectualmente e moralmente, dotado de um amor abundante e de uma inteligência também abundante. Então é esse espírito que domina a arte de nos ensinar. Porque é isso que Jesus é no fundo, né? O que é um guia e um modelo? Um grande educador. Jesus é o maior educador que já esteve na Terra. É ele que nos ensina todos os dias, que nos guia, né, nos educa. Às vezes a gente dá trabalho, né? A gente é bem mal educado. Mas Jesus faz essa tarefa de educador para nos levar, né, a caminho da luz. E então a gente precisa imaginar assim, pensa no teu melhor professor, o professor que tu mais gostou assim toda a tua vida, o professor que mais assim que te ensinou, que te elevou, que soube te fazer aprender, né? Jesus é ainda melhor que esse professor. Jesus é o grande educador da humanidade. Aliás, né, ao que nós temos ciência, ao que nós sabemos, Jesus é o espírito mais perfeito que aqui esteve, né? Jesus é o ser melhor, mais depurado, mais completo que a gente tem notícia. Aliás, pelo que a gente sabe, é o único ser perfeito que esteve aqui entre nós, né, pisando no mesmo chão que a gente. E dito isso, fiz toda essa volta, né, para a gente pensar sobre a grandiosidade de Jesus, para trazer justamente esse raciocínio, né? Nós estamos falando do maior educador de todos os tempos. E como educador, ou se a gente quiser trazer para dentro da doutrina espírita, um evangelizador, né, a gente vai entendendo que cada ser, em cada etapa da sua vida, aprende de uma maneira diferente e aprende com metodologias diferentes, né? Então, lá na evangelização de bebês, a gente vai usar uma pelúcia, um bichinho, coisas coloridas, coisas que façam barulho, para ensinar do evangelho para as crianças. Aliás, a gente faz isso até mesmo quando elas estão na barriga das mães ainda, né? Depois, quando a criança cresce um pouquinho, a gente começa com jogos, com brincadeiras, com desenhos para pintar, e aí a gente muda um pouco a nossa metodologia de ensino do evangelho. Quando eles já estão maiores, a gente tem que usar uma outra abordagem. Quando chegamos na fase adulta, uma outra abordagem, né? Então a gente vai dosando também essa metodologia, esse jeito de ensinar. E Jesus, sendo um grande educador, ele entendia isso perfeitamente, entende isso perfeitamente. Então ele sabia que não adiantava jogar todo o conhecimento, inserir toda a mensagem do reino dos céus, porque não ia adiantar, o povo não ia conseguir absorver, né? Então é por isso que Jesus se utiliza de parábolas, de uma narrativa alegórica, né? De uma narrativa lúdica, usando exemplos do dia a dia, exemplos simples muitas vezes, né? Porque era o que os homens daquela época conseguiam entender. Imaginem se Jesus há 2000 anos atrás chegasse lá em Israel, lá em Jerusalém, lá na Galileia, e começasse a falar sobre mediunidade, sobre, olha, os mortos não estão mortos, os mortos estão vivos, a gente, né, conversa com eles, tudo mais, existem diversas vidas, existem diversos planetas. Imagina, né, o pessoal ia surtar. Então Jesus sabia que tinha que usar essas narrativas e essas parábolas para conseguir ensinar aquilo que ele queria. E aí, partindo para um segundo ponto,
quando os discípulos questionam, mestre, por que tu não falas diretamente para essas pessoas, né? Já que para nós tu fala, né? E aí Jesus diz, né, que para os discípulos que eles têm a capacidade de entender. E essa é uma reflexão que às vezes a gente não faz, né, de pensar sobre quem eram os discípulos, né? Que seres eram esses? Porque Jesus, dotado de uma extrema intelectualidade, extrema razão, não ia chegar aqui e escolher na hora os seus discípulos, né, os seus apóstolos, aqueles que estariam mais perto dele e ajudariam na missão. Com certeza, o projeto da encarnação de Jesus, né, ele é um mega projeto que foi pensado há muito tempo. Então, os apóstolos já estavam todos eles na espiritualidade trabalhando para aquele momento. Não são espíritos simples, né? Simples espíritos aleatoriamente escolhidos, não. São espíritos preparados, treinados para aquele momento, e espíritos que naquele momento, há 2000 anos atrás, já estavam num nível de compreensão, já estavam com o seu coração, né, convertido ao cristianismo, convertido ao amor de Jesus, convertido a esses ensinamentos. Então a gente precisa olhar os discípulos como espíritos, vamos dizer assim, top, né, iluminados, né, bem desenvolvidos. E todo esse processo da encarnação de Jesus, ele é o maior momento da história da humanidade, é o maior ápice da humanidade. Imagina, é o engenheiro do mundo, é o Cristo do mundo, é o nosso Messias que está encarnando aqui, né? Então não é uma coisa simples, assim, pelo que a gente tem notícia, é o único espírito puro que encarnou aqui, né? Isso o espiritismo nos ensina, né? Então é um mega evento, vamos chamar assim, né? Talvez o maior evento depois da criação do planeta. Então, com certeza, isso é um projeto extremamente elaborado, complexo, para que uma coisa dessa magnitude possa acontecer. Então, também os apóstolos, também os discípulos mais próximos, eram espíritos do mais alto grau que estavam ali cumprindo a missão de auxiliar o Cristo. Partindo desse ponto, Jesus sabia, né, que usava uma metodologia com os apóstolos e discípulos que eles iriam conseguir entender, e para o povo como um todo, para as outras pessoas que não estavam tão envolvidas e tão preparadas para receber o cristianismo, ele usava uma narrativa mais alegórica, usava parábolas. E para o tema de hoje, essa que está lá no final do Sermão do Monte, né? Não ponhais a candeia sobre o alqueire. Ou seja, né, a luz ela tem que ser colocada num lugar alto, num lugar de destaque, para que ela possa iluminar todo o ambiente, que ela possa não se esconder. Então a gente não coloca nada sobre a luz, né? Não coloca ela dentro do armário, não coloca ela debaixo da cama, a gente coloca ela, tanto é que agora que temos energia elétrica, a gente coloca as lâmpadas no teto, né, para que elas possam iluminar todo o ambiente. Essa é a forma mais racional de se fazer. Então Jesus, através disso, ele quer falar sobre conhecimento com as pessoas da época. Ele quer dizer que a luz ela precisa ser espalhada. E essa luz ela tem um duplo sentido, né? Ela é essa luz do conhecimento, essa luz da razão, da informação, e ela também é a luz da moralidade, dessa veia cristã que precisava aflorar, que precisava nutrir aquele ambiente da época. Então era preciso colocar aquela luz em destaque. Porém, mais para frente, ali no capítulo 24 do Evangelho, onde temos esse item, há um subitem que diz: não vades aos gentios. Mas, ora, que orientação era essa? Se Jesus queria que a luz fosse colocada em destaque, por que ele diz aos discípulos, aos apóstolos, olha, não vão aos gentios, né? Quem eram os gentios? Os gentios eram os povos pagãos da época, né? Que não estavam nem um pouco preparados. E Jesus dá uma orientação aos apóstolos, né? Vocês vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Obviamente não eram os gentios, não eram os pagãos. Eram os judeus. Por que os judeus? Porque os judeus já estavam mais preparados, né? Eles já esperavam o Messias, eles já esperavam a vinda de um Salvador. Então eles já estavam mais assim inclinados a aceitar a proposta do cristianismo. Não seria um trabalho a ser começado do zero, né? Nós teríamos que
começar praticamente do zero com os povos pagãos, porque eles nem acreditar em Deus, numa força maior, não acreditavam. Então seria um trabalho ainda mais árduo. Já com as ovelhas perdidas da casa de Israel, os judeus, seria mais fácil implantar a semente do cristianismo, uma vez que eles já estavam com o coração mais inclinados a Deus, mais inclinados à vinda do Salvador. Então é isso que Jesus faz com maestria, e até redundante dizer que ele faz com perfeição, não é mesmo? Mas ele sabe que cada coisa tem o seu lugar. Cada coisa tem o seu tempo. Cada ensino tem o seu método, o seu jeitinho peculiar de ser passado para cada indivíduo, para cada povo em uma determinada época. Tanto é que um pouco após a vinda de Jesus, nós temos a grande atuação, a grande tarefa de Paulo de Tarso, que era conhecido como o apóstolo dos gentios. Então, quando Jesus diz aos discípulos, não vá aos gentios, vá às ovelhas perdidas da casa de Israel, é porque ele já sabia que a missão dos discípulos era essa, pregar aos judeus, pregar para aquele povo que já estava preparado. Porque ali na frente, ele já estava preparando um outro cara, um outro apóstolo, que ia cumprir essa função de falar aos pagãos, de falar aos gentios, né? Então, a gente começa a estudar o Evangelho, e eu sou um apaixonado pelo Evangelho, assim, de uma maneira realmente que eu não consigo nem explicar, né? Eu lembro que quando eu era um pouco mais novo, na minha adolescência, assim, na evangelização, eu gostava muito dos temas mais científicos, da doutrina, né? E aí a gente vai começando a fazer outras tarefas na casa espírita, e quando eu comecei a fazer palestras, o pessoal me dava muito tema do evangelho, só tema do evangelho praticamente. E eu fui estudando o Evangelho, fui me apaixonando por essa mensagem, porque a gente começa a ver ali uma complexidade e uma beleza, uma nobreza em tudo que Jesus faz. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu método e tudo está exatamente onde deveria estar. Né? O pessoal aqui da minha casa espírita até brinca que eu repito bastante essa frase. Tudo está onde deveria estar. Mas é exatamente isso que a gente precisa entender, meus amigos. Jesus está no controle. Jesus sabe exatamente o que ele precisa fazer em nossas vidas para nos educar. Ele é o maior educador de todos os tempos, é ele que nos ensina cada coisinha. E quando ele nos diz, né, não ponhais a candeia sobre o alqueire, coloque a luz para que possa iluminar o ambiente, ele está falando sobre o cristianismo, ele está falando sobre essa mensagem. E no nosso caso, ele está falando sobre o espiritismo. Nós precisamos colocar o espiritismo no alto, mas não no alto do sentido da nossa sociedade, no alto dos nossos corações, para que ele possa iluminar o ambiente e assim iluminar todos aqueles que estão à nossa volta. E como é que a gente faz isso? Aí a gente precisa fazer um exercício que é um pouco mais difícil. Nós que dizemos, eu sou cristão, a gente precisa ser cristão. A gente precisa ser um pouco mais cristão. E sim, o mundo ele está envolto em tempestades. E não seria diferente, dado a circunstância em que nosso planeta vive, convive e se desenvolve. As tempestades são muitas. E num momento tão conturbado, com tantos fatores que nos estressam, que nos tiram fora do lugar, a gente precisa colidir com as ideias do mundo. E a gente precisa ser o oposto delas. Mas não um oposto que luta, que briga, que usa muitas vezes de uma violência, de agressão. Não. A gente precisa ser cristão. A gente precisa espalhar o amor. A gente precisa ser a paz onde há ofensa. A gente precisa ser tranquilidade onde há o caos. A gente precisa ser cuidado onde há o descaso. A gente precisa ser seguidor de Jesus. A gente precisa olhar para o Mestre e perguntar todos os dias quando a gente levanta da cama: o que Jesus quer me ensinar hoje? O que esse grande educador, através das parábolas da vida, através das circunstâncias da vida, dos pequenos momentos da vida, o que Jesus quer me ensinar hoje? E eu tenho certeza que o que ele quer nos ensinar todos os dias é o amor e a sermos um pouquinho melhor.
possamos ficar com essa mensagem, possamos tentar cada dia mais ser essa luz que é colocada no ambiente para iluminar, e possamos ajudar uns aos outros, iluminando uns aos outros. Eu te ajudo com um pouquinho de luz que eu já tenho, tu me ajuda com um pouquinho de luz que tu já tem, e a gente vai se tornando dia após dia um pouco mais cristão, sem esquecer que eu não estou no controle, tu não estás no controle. Graças a Deus, quem está no controle e tudo está onde deveria estar é Jesus, nosso guia e modelo, o maior educador de todos os tempos, aquele que conhece e sabe o que a gente precisa. Vamos nos entregar a esse pensamento e que permaneçamos todos em paz e que logo possamos nos encontrar. Um grande abraço.